Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Apesar da fase terrível que ele tá vivendo no Corinthians, mesmo sendo o artilheiro da temporada, né, com a saída do Roger Guedes, ele tem 10 gols em 45 partidas disputadas, mesmo assim a fase técnica dele é complicada. Ele foi um jogador de muitas finalizações nessa partida diante do Goiás, no empate em 1-1, mas ainda assim tropeçava na bola em vários momentos, né, acabou matando um contra-ataque puxado pelo Wesley, a bola bate na perna dele e acaba desarmando o jogador, deu passe errado que armou o contra-ataque do adversário, perdeu o gol na frente do goleiro, perdeu o gol de cabeça, assim, foi um jogo muito ruim. Teve um chute no segundo tempo muito bom que o Tadeu acabou fazendo uma grande defesa. Mas tá difícil defender o Yuri Alberto, que é um cara esforçado, que quer dar certo, que queria muito jogar no Corinthians, que ano passado chegou muito bem, que mereceu todo o esforço que o Corinthians fez. Tô falando isso no contexto da época, tá? É muito fácil falar agora, né? Mas, pô, o Corinthians entregou o clube pro Zenit para ter ele, jogador avaliado em 25 milhões de euros, depois do que ele corresponde quando chega aqui no Brasil. Eu entendo, juro que eu entendo, eu critico muito essa diretoria, mas eu entendo você ter feito o esforço para ficar com ele naquele momento. Só que depois disso ele parou de jogar. A verdade é essa também. Tem que ser ditas duas coisas, né? Uma que ele merecia a contratação e a segunda que ele não tem jogado bem. E agora tem uma informação que da TV Sky Sports, tá? Que o diretor técnico do West Ham, o Tim Staden, viajou ao Brasil para negociar a contratação de Yuri Alberto. A questão é o seguinte, gente. O West Ham, ele é o time do Lucas Paquetá. Tá em segundo na Premier League. O West Ham, não lembro exatamente o time, eu tava vendo o jogo, mas me fugiu o time. Conseguiu uma boa vitória, inclusive, nesse sábado. E os caras estão vindo para cá para conversar cara a cara com o Yuri Alberto, para saber se ele tem desejo de retornar para a Europa e saber, obviamente, os termos das condições impostas pelo Corinthians, que detém os direitos federativos do atleta, né? O Corinthians adquiriu de forma definitiva o jogador até 2027 e para isso, né, fez todo esse esforço que vocês já sabem, envolvendo vários jogadores, entre eles Robert Renan, Duqueiroz, Gustavo Mantuan, toda essa turma aí com o Zenit da Rússia. A questão é o seguinte, os caras vão vir aqui para conversar com o Yuri e com o Corinthians. O grande lance é quanto eles vão oferecer. Esse é o primeiro ponto, porque ele é um jogador que estava, pelo menos na temporada passada, avaliado em 25 milhões de euros. Os 100%, né? O Corinthians adquiriu 50% do Yuri, envolvendo toda essa galera para o Zenit. O Corinthians tem 50% do jogador. Quanto o West Ham, que é um time da Premier League, que é um time da primeira prateleira, embora não dispute o título o tempo inteiro, mas é um time com alta capacidade de investimento. Quanto eles vão oferecer para o Corinthians liberar o Yuri Alberto? Eu sei que muito torcedor deve estar pensando, vende, libera, pô, não tá jogando nada. Primeiro, o Felipe Augusto não está pronto ainda, que é uma reposição que seria natural à altura. O Corinthians não pode ir em busca de uma reposição, de um reforço, de um substituto agora, porque a janela está fechada, teria que ser um jogador livre de mercado, e quem que está livre no mercado nessas mesmas condições para que você pudesse contratar até o fim do ano. O Corinthians ainda está na disputa de um título, que é a Copa Sul-Americana, e precisa melhorar sua situação no Brasileiro, e ele ainda é o artilheiro do time na temporada, e já perdeu o Roger Guedes. Então a gente precisa ponderar todas essas situações. Vende. Não, se for interessante, beleza. Se for um valor considerável, 20 milhões de euros, ou sei lá, 15 milhões de euros por 50%, que é o que o Corinthians detém, bom, não tem muito o que fazer. Está dentro do valor de mercado do jogador. E aí você realmente tem dinheiro para poder investir numa reposição. Não tem muito o que se possa fazer. O Alessandro Nunes mesmo falou na entrevista coletiva, na zona mista, né, depois do jogo contra o Goiás, sobre o Murilo, afirmando, né, categoricamente que a situação financeira do clube é ruim e que o clube precisa vender. Que o Nottingham Forest fez uma proposta para o Murilo, e eles estão tentando melhorar a pedida e tudo mais, mas tá praticamente entregue aí pelo desejo do jogador e pelos valores envolvidos, né? 15 milhões de euros por um zagueiro. Não tem muito o que fazer. Se chegar um valor considerável para o Yuri Alberto, ele vai sair. A questão não sabemos ainda valores. É só que o dirigente do West Ham está vindo ao Brasil para negociar com o Corinthians e conversar com o Yuri Alberto. E a outra questão não tem muito tempo. Hoje é 27 de agosto, quando eu estou gravando esse vídeo.
1º de setembro, na sexta-feira, fecha a janela. E não dá para esperar até o apagar das luzes, o último instante, porque isso pode implicar em trâmites burocráticos que não dão tempo de serem feitos no prazo limite. Então, assim, isso precisa ser resolvido logo. Eu acho que até terça, quarta-feira, no máximo, a gente vai ter uma resposta. Se o Yuri realmente vai para o West Ham ou não. A questão é, tem jogo terça-feira. E é um jogo decisivo na Argentina contra o Estudiantes de La Plata. E aí? Será que ele vai para o jogo? O Luxemburgo tem aquela máxima, né? De não utilizar jogador vendido em negociação. Ontem ele falou que, não, Murilo, pelo que eu sei, não tem nada certo. Murilo faz parte do grupo. Por que ele não botou para jogar? Ah, ele estava preservando? Vamos ver na terça-feira. Se a negociação não for concluída, se ele vai botar um Murilo para jogar. O Luxemburgo não gosta de fazer isso. Ele sempre cita aquela história do Luizão, que estava vendido para o Borussia Dortmund, que se machucou. O Duqueiroz ele tirou do time, o Balbuena também. Ele não vai botar o Murilo para jogar. E o Yuri? Será que ele vai botar na terça-feira? A questão é, isso tem que ser resolvido logo. Primeiro, porque o Corinthians tem uma decisão. Segundo, porque a janela fecha na sexta-feira. E tem que saber qual o valor que os caras vão chegar. Aí eu pergunto para vocês. Vale a pena negociar, vender, liberar Yuri Alberto, apesar de todo esse cenário que eu falei para vocês? Tem um título em disputa, ainda é o artilheiro da temporada, não tem como contratar um substituto, já perdeu o Roger Guedes, tudo isso. E o clube fez um esforço tremendo para ficar com ele. Também não vai poder liberar por um pastel e um refrigerante, né? Vamos combinar que a negociação precisa ser bem feita nesse sentido. Yuri Alberto pode sim estar de saída para o futebol inglês. Retornar à Europa, ele é jovem, tem 22 anos, e isso aumenta o seu valor de mercado. Jogador que quer seleção brasileira, inclusive esteve na convocação do Ramon pós-Copa do Mundo, então ele tá no radar. A fase dele não tá boa, mas ele é um jogador que sempre frequentou categoria de base de seleção, foi pro futebol da Europa por 25 milhões de euros saindo do Inter, retorna ao Corinthians, ganha um grande valor de mercado e agora pode estar na mira da principal liga do mundo. Eu como corintiano, dou graças a Deus que o Yuri recebeu essa proposta aí e tomara que ele saia o mais rápido possível do Corinthians, porque esse cara é um perna de pau, meus amigos. É um perna de pau. Dá pra ver que ele não sei o que acontece com esse cara. Não sei se fizeram alguma coisa com ele. Mas ele... Não sei se eu acho que não é a fase dele não, gente. Eu acho que ele é assim mesmo. Ele não é um bom jogador, não. Ele não tá jogando bem, não é um bom jogador, não. Ele briga com a bola, gente. Ele briga com a bola briga com ele briga com a bola, não sabe nem o que faz, gente. Não sabe nem dominar uma bola, gente. Então, só que o problema é o seguinte, o Corinthians não tem um substituto à altura dele. Vai colocar quem? Vai colocar quem? O Renato Augusto no lugar dele? Porque aquele Felipe lá, Felipe Augusto, né, se não me engano, ele é ruim. Horrível também. Então, se a diretoria vender o Yuri Alberto, vai colocar quem? Já tem que pensar no substituto, gente. Primeiro que já não tem nenhum reserva à altura, não tem nenhum reserva bom pra ficar. Aí já dá pra verificar que se o time do Corinthians é bom ou não, né? Mas tomara mesmo que ele saia do Corinthians. O contrato dele, se eu não me engano, vai vencer em 2028, fiel. Então, tomara que ele saia do Corinthians o mais rápido possível. O mais rápido. Pelo amor de Deus, gente. E você, fiel torcedor corintiano, qual a sua opinião? Você gostaria de ver o Yuri Alberto continuando a vestir a camisa do Corinthians? Ou você deseja que ele saia também, assim como eu? Deixe aí seu comentário. Se inscreve no canal, deixe seu comentário, vai Corinthians. Se inscreve no canal. Curta aí, dê um like no vídeo. Um forte abraço, até o próximo vídeo.